Revelações sobre o sentido espiritual de Apocalipse, capítulo 6, segundo a revelação dada a Emanuel Swedenborg em sua obra Apocalipse Revelado. Conteúdo de cada versículo do capítulo 6 de Apocalipse. Verso 1. E vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos selos. Significa o exame pelo Senhor de todos aqueles sobre os quais deve ser feito o juízo final, quanto ao entendimento da palavra e, por conseguinte, quanto aos estados de sua vida. E ouvi um dos 4 animais dizendo como com voz de trovão. Significa, segundo a divina verdade da palavra. Vem e vê. Significa a manifestação em relação aos primeiros em ordem. Verso 2. E vi e eis um cavalo branco. Significa o entendimento neles da verdade e do bem procedente da palavra. E aquele que estava sentado sobre ele tinha um arco. Significa que pela palavra eles tinham a doutrina da verdade e do bem, pela qual eles tinham combatido contra os males e as falsidades que vêm do inferno. E foi-lhe dado uma coroa, significa a insígnia de seu combate. E saiu vencendo, e para vencer significa a vitória sobre os males e as falsidades para a eternidade. Verso 3. E quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê, significa o mesmo que acima. Verso 4. E saiu um outro cavalo ruivo, significa o entendimento da palavra, inteiramente perdido quanto ao bem e, por conseguinte, quanto à vida neles. E ao que estava sentado sobre ele foi dado tirar a paz da terra. Significa a destruição da caridade, da segurança espiritual e do repouso interno, para que uns aos outros se matassem. Significa os ódios viscerais, as infestações pelos infernos e as perturbações internas. E lhe foi dada uma espada grande, significa a destruição da verdade pelas falsidades do mal. Verso 5. E quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. Significa o mesmo que acima. E vi e eis um cavalo preto. Significa o entendimento da palavra inteiramente perdido quanto à verdade, e assim quanto à doutrina neles. E quem estava sentado sobre ele tinha uma balança na sua mão. Significa a avaliação do bem e da verdade, tal qual ela era entre eles. Verso 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, significa a divina guarda da palavra pelo Senhor. Uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Significa, porque a avaliação do bem e da verdade é tão pequena que ela é quase nula. E não danifiques o azeite e o vinho. Significa que o Senhor providencia que os santos bens e as santas verdades que estão ocultos interiormente na palavra não sejam violados e profanados. Verso 7. E quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. Significa o mesmo que acima. Verso 8. E vi e eis um cavalo pálido. Significa o entendimento da palavra destruído quanto ao bem e quanto à verdade. E quem estava sentado sobre ele tinha como nome morte, e o inferno seguia com ele. Significa a extinção da vida espiritual e, por conseguinte, a danação. E foi-lhes dado poder para matar sobre a 4ª parte da terra. Significa a destruição de todo o bem da igreja, pela espada, pela fome, pela morte e pelas bestas da terra. Significa pelas falsidades da doutrina, pelos males da vida, pelo amor do próprio e pelas concupiscências. Verso 9. E quando abriu o 5º selo, significa o exame pelo Senhor do estado da vida daqueles que no dia do juízo final seriam salvos e que nesse ínterim estavam preservados.
Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tiveram. Significa que aqueles que tinham sido rejeitados pelos maus, por causa da vida segundo as verdades da palavra e por causa do reconhecimento do divino humano do Senhor, eram guardados pelo Senhor a fim de que não fossem seduzidos. Verso 10: E clamavam com grande voz, significa a dor do coração, e dizendo: Até quando, Senhor, que és santo e verdadeiro, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Significa sobre o fato de ser retardado o juízo final e de não serem afastados os que fazem violência à palavra e ao divino do Senhor. Verso 11: Foram dadas a cada um vestimentas brancas. Significa a sua comunicação e a sua conjunção com os anjos que estavam nas divinas verdades. E foi-lhes dito que descansassem ainda por um pouco de tempo, até que se completassem os seus conservos e seus irmãos que deveriam ser mortos como eles. Significa que o juízo final devia ainda ser retardado um pouco, até que fossem reunidos aqueles que tinham sido igualmente rejeitados pelos maus. Verso 12: E quando abriu o sexto selo, vi, significa o exame pelo Senhor do estado da vida daqueles que eram interiormente maus, sobre os quais o juízo deveria ser feito. E eis que se fez um grande terremoto, significa o estado da igreja, inteiramente mudado neles, e o terror. E o sol se fez negro como um saco de pelo, e a lua se fez como sangue, significa neles todo o bem do amor foi adulterado e toda a verdade da fé falsificada. Verso 13: E as estrelas do céu caíram na terra, significa todos os conhecimentos do bem e da verdade foram dispersados. Como uma figueira lança os seus figos verdes, agitada por um vento forte, significa pelos raciocínios do homem natural separado do homem espiritual. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, significa a separação do céu e a conjunção com o inferno. E toda a montanha e toda a ilha foram movidas de seus lugares, significa que todo o bem do amor e toda a verdade da fé se retiraram. Verso 15: E os reis da terra, e os magnatas, e os ricos, e os comandantes, e os poderosos, e todo o escravo, e todo o livre. Significa que aqueles que antes da separação tinham estado no entendimento da verdade e do bem, na ciência dos conhecimentos da verdade e do bem, na erudição pelos outros ou por si próprios e, entretanto, não estavam na vida segundo essas coisas. Ocultaram-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. Significa, eles agora estão nos males e nas falsidades do mal. Verso 16: E diziam as montanhas e as rochas: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Significa as confirmações do mal pelas falsidades derivadas do mal, ao ponto de não reconhecerem qualquer divino do Senhor. Verso 17: Porque vem o grande dia de sua ira, e quem pode subsistir? Significa que eles se tornaram tais por si mesmos, pela separação de junto dos bons e dos fiéis, por causa do juízo final, que eles não suportariam de outro modo.